pessoal, aqui é Ney Mendel do canal NM Futebol e hoje a gente vai falar de vários temas dos clubes cariocas. Por exemplo, amanhã nós vamos falar primeiro do Flamengo. Amanhã o Flamengo joga pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil. Primeiro jogo 0-0 em São Paulo, diante do Corinthians. Segundo jogo amanhã no Maracanã às 21h45. O árbitro da partida é o Wilton Pereira Sampaio. O jogo é com casa cheia, 65 mil pagantes no Maracanã lotado, incentivando o Flamengo, uma torcida que vai empurrar o time, como sempre a torcida do Flamengo faz. Flamengo já escalado por Dorival Júnior, com Santos, Rodinei, Davi Luiz e Léo Pereira na zaga, Felipe Luiz na lateral esquerda. Meio campo com Thiago Maia, Vidal no lugar de João Gomes e Everton Ribeiro. No ataque, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Esse é o Flamengo que vai tentar o seu tetracampeonato da Copa do Brasil. Corinthians escalado com Cássio, Fagner, Gil e Balbuena na zaga, Fábio Santos na esquerda. No meio-campo, Duqueiroz, Fausto Vera e Renato Augusto. No ataque, Adson, Yuri Alberto e Roger Guedes. Esse é o Corinthians do técnico Vitor Pereira. As duas equipes são tricampeões da Copa do Brasil. Então, quem ganhar vai ser tetracampeão. Primeiro jogo 0-0, né, gente? Os dois times, como eu já falei, brigam pelo tetracampeonato. Então vai ser um jogo muito difícil. O Flamengo leva vantagem, joga diante da sua torcida, no seu estádio, e vai ser um jogão, né? Não tem favorito. O Flamengo tem o fator campo, que é um fator importante, tem o fator torcida, que vai empurrar o time, com certeza. Mas o Corinthians também é um time muito difícil, um time recheado de estrelas, e não vai ser um jogo fácil, nem para um nem para o outro, né? Vamos falar um pouco agora, pessoal, do Vasco. O Vasco tem um jogo decisivo no sábado contra o Criciúma, às 16h30 em São Januário. E uma vitória pode assegurar seu retorno à primeira divisão. Teve aquele imbróglio lá no jogo do Sport, onde a torcida invadiu. O STJD vai julgar, né, se realmente o Sport, porque no regulamento da CBF, o time que tem torcida invadindo, o time que joga no seu campo e a torcida invade o estádio, ele perde por 3-0. Então o Vasco pode ganhar os 3 pontos dessa partida sim, tá? A partida ainda vai para o STJD e vai ser julgada, tá bom? Egnaldo, centroavante do Vasco, a sua madrasta morreu, o jogador foi liberado dos treinamentos hoje para o enterro da madrasta, mas no resto da semana ele vai seguir treinando normal. 3 jovens da base do Vasco foram convocados para a seleção sub-17. Felipe Gabriel, Matheus e Rayan. Os 3 convocados para a seleção sub-17. Tá? Então, são as notícias do Vasco. A gente vai falar agora do Botafogo. Próxima partida do Botafogo contra o Fluminense no domingo, no Maracanã. Vai ser o clássico vovô. Matheus Nascimento tem a sua renovação encaminhada. Botafogo quer renovar por 5 anos com o garoto. Parcial de ingressos vendidos para Fluminense e Botafogo até o momento. Mais de 9 mil ingressos vendidos. Tá? 6 jogadores do Vasco estão em fim de contrato. Igor Gabriel, goleiro. Gatito Fernandes, goleiro. Joel Carli, zagueiro. Carlinhos, lateral esquerdo. Saravia, lateral direito. Júnior Santos, centroavante. Esses jogadores estão em final de contrato e o Botafogo tem que começar as negociações para a renovação dos seus contratos, se é interesse do Botafogo, né? O Botafogo tem alguns problemas, pessoal, na lateral direita. Jogadores da posição estão machucados, tá? Então, Saravia, Daniel Borges e outros jogadores machucados para a posição são problemas para o jogo contra o Fluminense. Vamos falar do Fluminense agora?
Fluminense, é o próximo jogo do Fluminense, é o Botafogo no Maracanã, né? Como eu já falei, 9 mil ingressos vendidos. Fluminense também negocia, pessoal, a renovação com o Diniz por 2 anos. As negociações já estão em andamento. O Fluminense já fez a oferta e agora cabe ao empresário do Diniz e ao Diniz dar a resposta positiva ou se tem alguma contraproposta. Mas a que tudo indica, Diniz deve renovar com o Fluminense. O Fluminense tem interesse, gente, em Keno, jogador de 33 anos que pertence ao Atlético Mineiro. O jogador, seu contrato encerra no ano de 2023 e o Fluminense tem interesse no jogador. O jogador faz parte da lista do scout do Fluminense para reforçar o elenco. O Fluminense tem algumas carências no time, entre elas no ataque, entre elas a lateral esquerda também, que é uma posição carente do Fluminense, né? O jogador Keno é um jogador que tem qualidade, por mais que tenha 33 anos, tem qualidade, mas o que esbarra um pouco na contratação do Keno é o alto salário de 600 mil que ele ganha no Atlético. E outro fator negativo é que o jogador vira e mexe, está envolvido com lesões musculares, né? Matheus Martins, jovem de 19 anos que era titular e agora é reserva, está praticamente quase vendido ao Udinese da Itália. O Udinese fez 5 propostas já pelo Fluminense, começou com 5 milhões de euros, aumentou para 6, para 7, para 8, e agora o Fluminense acena com a contraproposta de 9 milhões de euros por 85% pelo passe do jogador. 85% do passe do jogador. O Fluminense quer ficar com 15%. Então cabe agora ao Udinese a resposta positiva ou negativa. A Udinese quer o jogador de imediato, porque quer que o jogador treine com os demais jogadores para poder começar em janeiro, né, na pré-temporada, e o Fluminense só quer liberar o jogador no final do Brasileiro. Então tem esse impasse aí a ser resolvido também. Alguns retornos ao time do Fluminense. Nino e Natan, que estavam suspensos, voltam à equipe. Nino é titular e o Natan é o reserva imediato do Ganso, né? Ou também pode entrar no lugar do Iago. Outra notícia aí que nos pegou de surpresa, o Ganso interessa ao São Paulo para 2023. Né? Fontes ligadas ao São Paulo dizem que Ganso interessa ao time são paulino, mas o Ganso tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2023 e acho difícil o Fluminense liberar o jogador antes desse prazo. Né? E o Ganso já está com uma idade avançada também. Eu acho que no final de 2023 ele já vai estar mais velho ainda. E será que o São Paulo vai ter interesse no jogador dessa idade? Não sei dizer. O BTG, contratado junto ao Fluminense para fazer um estudo dos valores da SAF, está fazendo levantamento com equipes brasileiras que ainda não viraram SAF e fazendo uma pesquisa sobre valores, né? E nessa pesquisa ficou avaliado que o Fluminense valeria de 600 milhões a 700 e poucos milhões. Né? Quer dizer, não chega nem a 1 bi. Um clube que tem Xerém, que é uma fábrica de jovens, não está avaliado nem a 1 bi a transformação em SAF. Então não sei se realmente valeria a pena. Pessoal, hoje é só. Viemos falar dos clubes cariocas, né? Principalmente do Flamengo, que joga amanhã, um jogo dificílimo contra o Corinthians. Mas o Flamengo tem todas e reais possibilidades de ganhar no tempo normal. Tem time para isso, tem a sua torcida a favor e joga no seu estádio. Então vai ser um jogão. O Corinthians é um adversário difícil, mas o Flamengo tem amplas possibilidades de se sagrar campeão. Tá bom? Um abraço a todos. Peço que se inscrevam no canal, que ativem as notificações, que compartilhem e ativem as notificações para ficarem sabendo da gravação do novo vídeo. Tá bom? Um abraço a todos e boa noite. Fiquem com Deus.